E nós continuamos no nosso estudo bíblico em Êxodo capítulo 25, cobrindo até o capítulo 40. Por gentileza, abre a sua Bíblia e nós entregamos para vocês na quarta-feira um esboço do estudo que não conseguimos concluir e deixamos para concluir hoje. Então você pode, quem lembrou de trazer o estudo, vai nos acompanhar. Quem não veio ou não trouxe, pode receber. Ali, é só levantar a mão, o diácono Marden vai levar para vocês. Isso. Quem esqueceu e quiser receber, não tem problema não. Tem alguns que eu fiz a mais, pensando que isso poderia realmente acontecer. Só levantar a mão que o Marden vai entregar. Isso. Mais alguém não recebeu? Todos receberam ou trouxeram. Quem esqueceu não tem problema, gente. Tem uma folha aí a mais para emprestar. Maravilha. Nós temos, desde no estudo anterior, nós destacamos um versículo, ou melhor, dois versículos básicos para todo o restante dos capítulos de Êxodo. Veja que nós estamos cobrindo aí do 25 ao 40, e nós vamos ter outros estudos ainda, não muitos, dentro do Êxodo, porque nós vamos destacar alguns eventos aí no verso até o capítulo 40, mas o ponto central desses capítulos é o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Então, repetindo, do 25 a 40, todos os capítulos tratam da construção do tabernáculo e de como ele deveria ser usado. Nós estamos fazendo já o segundo estudo sobre o tabernáculo de modo geral. Depois nós vamos fazer mais alguns estudos, não muitos, em alguns assuntos específicos, cobrindo o 25 a 40. O texto básico, capítulo 25, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos? 25, 8 e 9. Leiamos. E me farão um santuário para que eu possa, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Vamos ler mais forte, gente? De novo? Para o pessoal que está nos acompanhando pela internet poder ouvir. Vamos lá? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Talvez, irmãos, e preste atenção no talvez, esse versículo que nós acabamos de ler seja um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus está revelando aqui algo extremamente profundo, importantíssimo para a nossa vida, para
entendermos a palavra de Deus. O que Deus está revelando a nós de tão importante? Que Ele quer que construa alguma coisa? Não. Mais importante aqui é o propósito. O que é que Deus está querendo com esta obra? Ele está querendo, podem responder, habitar no nosso meio, no meio do povo. Eu penso que aqui nós temos tema, nós temos assunto para muito tempo. Deus habitar no meio do seu povo. Quando nós demos início aos nossos estudos aqui em Gênesis, não vou nem mencionar o Apocalipse. Gênesis, logo nos primeiros capítulos, vocês lembram que o que mais nós aprendemos e o que mais a Bíblia nos mostra é sobre o caráter de Deus. Quem é o nosso Deus? Os primeiros capítulos de Gênesis, eles revelam um pouco da grandeza do poder de Deus. E nós vimos de que foi pela vontade desse Deus, revelado na Bíblia, que todas as coisas vieram a existir. Foi pela sua palavra que todas as coisas existiram. É claro o texto quando, e assim disse Deus. E todo o universo dentro de uma ordem veio a existir. Uma ordem que nós sabemos que existe, mas é tão grande, tão profundo que a gente não entende, os cientistas não entendem. Mas é claro que existe uma ordem. E nós vimos bastante sobre isso. Como as pessoas às vezes tentam entender o universo e a sua própria vida sem Deus. Quanto à Bíblia, ela não nos autoriza em nenhum momento, ela não dá margem em nenhum momento para que você entenda a sua vida, a existência do homem sem Deus. Então o Gênesis, ele abre a nossa cabeça para nós entendermos um pouco acerca de Deus, da grandeza de Deus. Mas a verdade é que a gente fica perplexo, porque a nossa mente não consegue entender tudo. E agora esse Deus que a Bíblia revela, soberano, grande, diz para nós e diz para o seu povo, olha, eu quero habitar no meio de vocês. E aqui a gente já se depara com uma das coisas mais extraordinárias. Um Deus eterno, de certa forma inacessível, incompreensível, que quer habitar no meio de um povo pecador, finito e limitado. Não existe nada mais honroso, glorioso do que isso. É eu e você podemos agora crer que Deus habita em nosso meio, que Deus está em nós. Não existe nada mais tremendo do que isso. Às vezes eu penso que nós corremos o risco de banalizar esta verdade ou de não levar na devida conta. Deus habita em mim. Olha que coisa tremenda. A gente parece que não tem noção disso, né? E isso é um dos fundamentos da nossa fé. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, quando transmite essa verdade, ensina a verdade à igreja, ele diz assim, vós sois templo do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo, vós sois o tabernáculo de Deus. Para usar uma linguagem do Velho Testamento, estabelecer uma ligação com o Velho Testamento, diz, olha, Deus tabernaculou com os homens, ou Ele habitou com os homens. E aí,
quando você estuda a teologia de forma mais profunda, você vai ver que a Bíblia revela como que Deus fez isso na sua plenitude. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus e estava com Deus. Então, Deus habitou entre nós na forma mais plena possível na pessoa de Jesus. Então, toda a história do tabernáculo, tudo que nós estamos estudando aqui, cada detalhe, nós vimos aqui na primeira parte do estudo, a planta do tabernáculo, os detalhes, as cobertas do tabernáculo, nós vimos aí os utensílios do tabernáculo, cada detalhe, as medidas exatas, a constituição, a madeira exata, tudo, gente, foi feito para apontar para um lugar, para chamar a atenção, para levar a gente para um lugar, para uma pessoa, a pessoa de Jesus. Tudo que foi construído no tabernáculo apontava para Jesus. É lógico que este povo que está construindo o tabernáculo não tinha essa noção. A única coisa que esse povo aqui entendia é que eles serviriam a Deus se o obedecessem e fizessem exatamente como Deus mandou. Isso eles já tinham entendido. Então eles fizeram exatamente como Deus mandou. Interessante aqui que você, momentos antes de Deus ordenar a construção do tabernáculo, ele estabeleceu um pacto com o povo. Ele convidou o povo para fazer um pacto. Então ele disse a Moisés, Moisés, o pacto é esse, vai e fala com o meu povo. E o povo, Moisés foi e falou com o povo, e o povo consentiu, falou, nós queremos fazer exatamente como Deus quer, nós queremos estabelecer esse pacto. Então, o relacionamento de Deus, a partir desse momento, tornou-se um pouco mais íntimo com o povo. Passou a ser um relacionamento que a gente chama pactual. É como se houvesse o namoro, o noivado, e agora chegou o casamento. As duas partes fizeram um compromisso. E selou-se um relacionamento onde haveria mais intimidade, mais comprometimento. E a partir do momento que esse povo consentiu em viver desta maneira, de forma pactual, Deus falou assim, agora Moisés, construa um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês. Então o tabernáculo é consequência dessa relação de pacto. É interessante você observar, e o mais importante aqui, né, para nós hoje, que às vezes a gente entende essa história que passou e não faz aplicação para hoje. O que isso tem a ver comigo? Meu irmão, nós estamos num relacionamento pactual com Deus ainda. O relacionamento nosso com Deus é pactual. O nosso Deus é uma parte do pacto e a outra parte do pacto é Jesus. E nós que cremos em Jesus entramos no pacto. Amém? Quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós falamos isso. Na nova aliança, feita no meu, aliança é pacto, no novo pacto feito no meu sangue. E aí a gente entra com Jesus nesse pacto. A grande questão que sempre moveu o homem, sempre, desde o início, eu tenho necessidade de Deus. Como eu vou me relacionar com esse Deus? Como que eu vou me achegar a Ele? Essa é a grande questão que move o homem, embora muitas vezes ele não aceite isso.
Porque o homem, quando ele para pensar um pouquinho, se ele for honesto, ele vai chegar à seguinte conclusão: falta alguma coisa para mim. E eu não sei o que é, mas falta alguma coisa. E quando ele conhece a Jesus como seu Salvador, portanto, estabelece um relacionamento com Deus, ele chega à seguinte conclusão: agora eu entendi o que faltava para mim. O poeta Dostoiévski, escritor e poeta, ele, nos seus escritos, ele diz que o homem tem um vazio no seu coração da forma de Deus. Interessante. Como que de forma poética ele expressou a verdade bíblica. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a grande questão do homem é: eu preciso de Deus. E como eu me relaciono com Deus? E o tabernáculo, queridos, é para nós um modelo de como eu vou me aproximar de Deus. Então é muito interessante a beleza, a gente perceber, se é uma coisa que eu gosto de destacar, a beleza da Bíblia Sagrada e da sabedoria de Deus. Primeiro, Deus manda construir o tabernáculo e dizer: eu vou habitar através de vocês. Eu vou habitar no meio de vocês no tabernáculo. O tabernáculo, ele remete a Jesus. Quando o tabernáculo me remete a Jesus e eu ligo o fato de que Deus quer habitar no meio do seu povo, e o tabernáculo me remete a Jesus, eu só posso chegar a uma conclusão: para me receber a Deus e para mim estar em comunhão com Deus, eu preciso de Jesus. Entenderam? Amém? Está tranquilo até aí? Isso é uma baita de uma conversa teológica, de alto nível. Isso aqui é chave para você entender toda a Bíblia. As pessoas às vezes estudam a Bíblia e não entendem. Pastor, eu não entendo. Porque a Bíblia tem algumas chaves, é igual uma grande casa. Você tem que ter a chave, entrar naquela porta para você conhecer. Essa é uma chave. Quando você entende essa relação do Novo ou do Velho com o Novo Testamento. E o tabernáculo é uma dessas maneiras. Quando você lê o livro aos Hebreus, você vai ver que toda a linguagem da carta aos Hebreus é linguagem do Velho Testamento. Porém, com uma diferença. O autor aos Hebreus, ele usa todas as figuras do Velho, mas aplica ao Novo Testamento. E mostra para nós o que era do Velho que vale para o Novo. E a figura do tabernáculo é uma figura que mais mostra para nós essa relação. E mostra para nós que a Bíblia é uma unidade. E que essa unidade, ela tem um centro. E esse centro é Jesus. Quando você estuda o tabernáculo, entre as muitas lições, e talvez a mais profunda, como eu me aproximo de Deus? Deus quer habitar comigo. E como eu me relaciono com esse Deus que quer habitar comigo? Essa é a grande questão. Eu preciso de Deus e como eu vou chegar até Ele? E as pessoas vão criando ao longo da história diversas maneiras de se aproximar a Deus a seu próprio modo. Por isso que tem tanta religião. Cada religião faz uma proposta de como eu vou cultuar esse Deus. A religião é uma das coisas mais antigas que existe na face da terra. Meus irmãos, por que houve diferença entre Caim e Abel? Por que houve diferença entre Caim e Abel? Qual é a grande diferença? Um era mais bonito, um era mais velho, um era mais forte, um era mais preferido do que o outro. Essa é a grande diferença segundo Deus? Não. Por quê? Oi? Foi pela forma que eles se aproximaram de Deus. Um fez como Deus mandou, o outro fez como ele achou que deveria. E aí Deus falou: a sua oferta eu não quero, eu não aceito. Porque você não fez como eu queria. E ele argumentou: Deus, mas foi de coração. E Deus falou: não interessa se foi de coração, não foi do jeito que eu fiz.
Você já viu que quando você evangeliza, as pessoas argumentam isso? Não importa o jeito que você vá, não importa o Deus que você segue, importa que você está sendo sincero. Todos os caminhos levam a Deus. É por aí. Você vai evangelizar os seus amigos, eles vão falar, ô William, eu respeito a sua igreja, eu também tenho a minha, o que importa é que nós dois buscamos a Deus. Você vai cansar de ouvir isso. E aí, se você tiver tempo, você vai explicar para a pessoa que nem todos os caminhos levam a Deus, que só há um caminho. E essa é a grande questão. O tabernáculo, ele servia para que o povo nunca tivesse desculpa para dizer o seguinte: olha, nós erramos, mas a gente não sabia como que era. Olha, nós não fizemos como Deus queria, mas também ninguém nos ensinou. O tabernáculo não desculpava o homem, porque era uma revelação detalhada de como Deus queria ser adorado. E qualquer um que fizesse diferente, Deus não aceitava o seu culto, por mais sincero e bonito que fosse. Desde o início foi assim. Por isso o tabernáculo, versículo 9 diz, olha, você vai fazer o tabernáculo onde eu vou habitar, segundo tudo que eu te mostrar. Vocês, quem não leu, por favor, leia esses capítulos. É uma leitura maravilhosa. E você vai perceber como Deus pega nos detalhes. Ele manda fazer uma arca, e diz que na arca ia ter um propiciatório, com uma tampa. E ele ensina até onde iria colocar as argolas e como deveria ser carregado. E você não poderia enfiar qualquer travessa para carregar aquilo lá. Tinha que ser uma travessa conforme Deus mandou. A argola tinha que ser conforme Deus mandou. Nos mínimos detalhes. Para mostrar assim, Cássio, você não pode escolher o jeito de me adorar. Você não pode seguir a intuição do seu coração. Não é, o que vai dizer que você está sendo recebido por mim, não é porque você gostou, Cássio. Eu me senti bem. Não, a questão não é se você se sentiu bem, a questão é se você fez certo. Porque hoje está uma moda assim, né, Júlio? Me senti tão bem. E o pior é que a gente se sente tão bem no pecado às vezes, né? Não é verdade? Sim ou não? Estou falando verdade? Estou falando bobagem? É verdade. Às vezes o pecado a gente se sente bem. E Deus falou assim, olha, não é como você se sente bem, não é para te agradar, não é para fazer você se sentir bem, é para me agradar. É para fazer do jeito que eu quero, que é para me agradar. Deus é muito zeloso e ciumento nesse sentido. Ciumento no bom sentido. Eu vou guardar, vou proteger vocês com a minha vida. A parte de vocês é serem obedientes e acreditarem na minha palavra. Fé. O tabernáculo, como eu já disse, remeteria sempre a Jesus. E também o tabernáculo lembraria ou ensinaria como que o homem deveria se aproximar. Nós vimos aqui no ponto 4, nós vimos o ponto 1, 2, 3, e no ponto 4 nós começamos a ver que cada móvel do tabernáculo representava um passo na aproximação a Deus. O primeiro móvel que tinha na entrada do tabernáculo é o altar dos holocaustos. E esse altar dos holocaustos tinha toda uma maneira específica de ser construído. Ele era feito de acácia e revestido de cobre. A acácia não era uma madeira muito bonita, mas era uma madeira tosca, grosseira, cheia de coisas retorcidas.
para lembrar a natureza pecaminosa do homem. Mas interessante que o altar era banhado ou revestido de cobre. Esse altar era o primeiro móvel que estava na entrada do tabernáculo. Esse altar dos holocaustos é o primeiro móvel que era tipo que remeteria a Cristo. Porque ali o judeu, ou o hebreu, melhor dizendo, iria oferecer o seu sacrifício para o perdão dos seus pecados. Ali, no altar dos holocaustos, seria sacrificado o cordeiro e seria derramado sangue. E a grande lição para o hebreu era: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Essa era a grande lição. O hebreu, ele precisaria separar um cordeiro sem defeito, macho, o melhor do seu rebanho, mas não bastaria ele separar, ele precisaria sacrificá-lo e derramar o seu sangue. Ele entregava nas mãos do sacerdote. O sacerdote, antes disso, ele banhava-se numa pia, que nós vimos aí o segundo móvel. Vamos vendo o primeiro e o segundo. Aliás, nós já falamos sobre isso, vamos só passar. A pia era feita completamente de cobre. Os sacerdotes eram obrigados a lavarem-se naquela pia, sob pena de morte. Para oferecer sacrifício, ou para intermediar o povo e Deus, o sacerdote precisaria antes se lavar. Ele precisaria estar puro, limpo. Essa é uma lição que iria, ou que vai se repetir em toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada. Aquele que quer ser instrumento de Deus, deve, antes de tudo, fazê-lo purificado. O Carlos preparou ali para nós a imagem do altar dos holocaustos. Está meio escuro, né? Mas dá para ter uma ideia, né, Carlos? É a melhor que tem. Hã? Ah, tá. O Carlos vai dar uma clareada nela e vai ver se a gente pega melhor. Carlos, dá para pôr aquela imagem do tabernáculo completa? Só para os irmãos verem aí. Para quem não estava na quarta-feira, nós separamos uma imagem que dá para ver. Isto. Aí tá bom. Vocês estão vendo ali uma porta de entrada, né? Nessa direção aqui, uma porta de entrada. Os irmãos estão vendo? O judeu ou o hebreu entrava, e logo em seguida, o primeiro móvel que tem ali é o altar dos holocaustos. Mais adiante um pouquinho, a pia. Vocês estão conseguindo ver uma pia lá, um móvel? Pelo menos parece. Logo depois. Essa última estrutura aqui, coberta, é que era o tabernáculo. Em volta do tabernáculo era chamado átrio. Então, o altar dos holocaustos e a pia ficavam no átrio, e não dentro do tabernáculo. Ok? Para chegar-se, ou para chegar-se a Deus, era preciso passar pelo altar dos holocaustos e pela pia. Para chegar-se a Deus, então, era preciso inicialmente 2 passos. Eu preciso crer no sangue derramado. Eu preciso crer que esse sangue me purifica dos meus pecados. Uma outra lição: aquele que oficiava em nome de Deus deveria fazê-lo em santidade, purificado. Mais tarde, Pedro fala falando sobre a igreja, ele se refere à igreja, a todos nós, dizendo: vós sois o quê? Nação santa,
Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva. Então, no Novo Testamento, você já não precisa de um sacerdote que leve você ou que ofereça o sacrifício por você. No Novo Testamento, você já pode, em nome de Jesus, achegar-se direto a Deus, porque você também é sacerdote. O sacerdote no Velho Testamento era o intermediário de Deus com o povo e do povo com Deus. No Novo Testamento, esse intermediário que liga as pessoas a Deus e Deus ao povo, somos quem? Todos nós, a igreja. Amém? Então você agora, em nome de Jesus, é sacerdote e pode ministrar em nome de Deus. A grande tacada do diabo durante a história da igreja foi tirar, ou ofuscar, ou denegrir essa doutrina e fazendo as pessoas se convencerem de que quem pode ministrar em nome de Deus são só alguns que são contratados para isso. A Idade Média, chamada Idade das Trevas na igreja, que antecedeu a Reforma Protestante, foi um tempo onde se preconizava demais isso. Tem pessoas específicas para levar a sua oração a Deus e para falar de Deus para você. Você não pode chegar sozinho. Você não pode ler a Bíblia que você não vai entender. Tem que ter alguém para ler para você. Era mais ou menos isso. Então, negou-se a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Quando veio a Reforma Protestante, a primeira bandeira que foi levantada foi a da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E a segunda foi, não, isso é mentira. Os sacerdotes estão mentindo. Todos nós somos sacerdotes e podemos orar, podemos falar com Deus e podemos ministrar. Isso foi um escândalo. Porque a igreja dominante entendeu o seguinte, isso é uma subversão. Nós estamos perdendo o poder. Entenderam? Imagine o pastor chegando para você no culto e falando, meu irmão, você fala, pastor, tem alguém lá no meu trabalho que eu quero evangelizar. Como é que eu faço? Não pode, não. Você não pode evangelizar o seu irmão lá. Isso aí é minha tarefa, só eu que posso. Como assim? Só eu que posso. Você não pode ministrar. Eu que sou sacerdote. Imagine isso. Como é que isso soaria? Pastor, eu queria fazer uma oração. Não pode. Isso aí sou eu. Você não pode orar. Eu queria saber a vontade de Deus. Eu vou orar e o que Deus me falar, eu falo para você. Agora, vou fazer uma pequena digressão aqui. Tem hora que você observa o cenário evangélico no Brasil, não parece que a gente está voltando? Parece que a gente está voltando. Algumas denominações criadas no Brasil parece que estão voltando. E as pessoas procuram a igreja atrás de pessoas e entendendo que o que salva é a igreja, a instituição e as pessoas, e não Jesus. Então a propaganda venha para a minha igreja, e você então vai ser abençoado e ser salvo. Receba a minha oração. Domingo vai ter o missionário que vai fazer cura. Você não pode perder, o missionário que faz cura. Ele vem só uma vez por semestre. E aí se esparrama outdoor, porque ele vai fazer cura. Não adianta você orar na sua casa, Nilton, porque lá Deus é só o missionário. A mensagem é essa. Enquanto isso, eu mantenho o poder e o domínio. E milhões de pessoas arrastadas por essa ideia, que é antiga, não é de hoje. Pois não? Não precisa falar o nome, não. Evitar polêmicas. Tá certo.
Muitas denominações, né, pastor, também Isso. estão voltando aos antigos rituais judaicos, como se a Bíblia fosse só o Antigo Testamento. Ou seja, indiretamente, implicitamente, não se reconhece o sacrifício de Jesus. Basta você fazer os antigos sacrifícios, né, que, entre aspas, está dentro da palavra de Deus, mas ela não parou aí, né? Ela se concretizou, né, com a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição. Essa é outra questão seríssima que é claramente a predominante no Brasil hoje. Os cultos o modelo dos cultos é o modelo do culto no Velho Testamento. Inclusive, até os instrumentos musicais, algumas igrejas estão enfatizando que devem ser os mesmos do Velho Testamento. As roupas, a maneira de vestir. É complicado isso, complicadíssimo. O cenário evangélico nosso hoje, ele está muito complicado. Hoje eu estava comentando, né, Júlio? Nós comentamos rapidamente. As pessoas estão sendo muito iludidas, enganadas, por não conhecerem a palavra. Lamentavelmente. Milhões de pessoas lotam a igreja evangélica, mas não conhecem, ou conhecem pouquíssimo a palavra. Que não se estuda a Bíblia. Não se estuda a Bíblia. Esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, gente, infelizmente está ficando raro. A gente parar, olhar para o texto, conversar, pensar, estudar profundamente, aplicar. Está ficando raro. Estudar a Bíblia sequencialmente. Está ficando raro, infelizmente. Então eu vou no culto, onde já tem alguém preparado para me abençoar. Ponto final. Se eu fui abençoado, graças a ele, então eu volto. Se não, eu vou para outra, domingo que vem mesmo. Já no Velho Testamento, havia uma ênfase na relação individual, porque o hebreu tinha que escolher o seu animal por sacrifício e levar ao sacerdote. Não poderia ser outra pessoa no lugar dele, não. Ele tinha que ir lá. Ele tinha que participar, de certa forma, até certo ponto, ele participava daquilo. Porque era o seu culto a Deus. E ele estava aprendendo a se aproximar de Deus. E isso vai amadurecendo de forma que chega no Novo Testamento, ele se aproxima sozinho. Só o Espírito Santo é o condutor dele nesse trabalho. Muito bem. Entramos aí, saímos do átrio, que é o pátio, e entramos no lugar santo. O que é o lugar santo? É a primeira parte do tabernáculo. Pode voltar a imagem do tabernáculo, Carlos? A imagem do tabernáculo? Muito bem. Tabernáculo é essa estrutura que tem uma coberta escura. Ele era dividido em duas partes. Lugar santo e lugar santíssimo. Então, a construção geral era três partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Muito bem, segura um pouco essa figura. O átrio, toda a estrutura, o altar do sacrifício logo na entrada, o lavatório ou a pia, e aí o próximo passo era o lugar santo. Vocês estão vendo que o tabernáculo é dividido em duas partes. Tem uma porta separando lá o acesso. Uma porta de entrada separando o acesso. O que estava no lugar santo? Depois do holocausto e da pia de cobre. Carlos, quando você conseguir clarear, você pode jogar. Já fez? Então vamos ver aí.
Você teve... Ah, bacana. Vocês estão vendo lá o sacrifício em cima? Está sendo queimado. Ele foi sacrificado, está sendo queimado. Isso faz parte do ritual. Se vocês lerem aí, faz parte do ritual. Pode voltar um pouco a imagem. Aquela parte de cima, onde está o animal, era o propiciatório. O propiciatório é propiciar, significa tornar favorável. Então a tampa do propiciatório também era tipo de Cristo, porque foi Cristo que com sua morte tornou Deus favorável a nós. Por isso a palavra que a gente às vezes vê o pastor falar, ou na escola dominical, propiciatório. Que negócio é esse de propiciatório? Vem da palavra propiciar, que é tornar favorável. Ok. Ali, vocês estão vendo ali uma rampa de acesso para colocar o sacrifício. É tão interessante isso, queridos, que quando o sacerdote recebe a instrução para levar o sacrifício, a Bíblia diz que ele deveria usar com cuidado roupas, para que quando ele se curvasse, não aparecesse as suas intimidades. Até isso veio recomendação. Tinha todo um ritual lá, e ele tinha que tomar cuidado. Olha como Deus faz. Então, eu já usei isso aqui, viu, Júlio, para falar de vestimentas. De vestimentas para quem está na frente da igreja. Eu já usei esse texto para falar sobre isso. A gente tem que vestir-se decentemente, do modo que agrada a Deus, em qualquer circunstância. Mas principalmente quem está à frente. Vou pegar um exemplo prático. Uma moça, uma mulher, que vai subir com uma saia muito curta aqui, como é que vai fazer? Bom, aqui tem uma escada, né? Vai facilitar, mas e depois que está aqui? Vai ficar meio sem jeito, né? Tem que ficar assim. Não é? Está errado. Falta de bom senso. As mulheres da igreja mais maduras orientem as mais novas quanto a isso. E elas vão ouvir vocês. Às vezes a gente, como pastor, fica meio sem jeito. Falou, minha filha, o negócio está curto demais, hein? Ou se não, um rapaz que tem uma calça tão apertada que ele não consegue subir, não. Dói. O Daniel disse que dói. Tão apertada que ele não pode fazer exercício. Aí a gente pensa assim, né, pastor, a igreja presbiteriana é liberal, né? Eu falei, liberal coisa nenhuma, filho. Nada disso. O que você está querendo dizer com liberal? A palavra de Deus orienta aqui, ó, o vestir-se decentemente. Agora, a gente que está no banco não pode ficar também apontando o dedo. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar se a gente está bem vestido também, porque não é só estar ali na frente, não. Porque sai daqui, né? A gente vai para uma pizzaria, para um restaurante, ou vai para casa, ou vai entrar num carro. É complicado entrar no carro com a saia curta. Eu nunca entrei, não, mas eu imagino. É ou não é? E descer, então? E se o carro for alto? Complicado. Decotes exagerados. Eu tenho muito medo de legalismo. Muito medo de legalismo. Acho que legalismo é uma desgraça, assim como é o liberalismo. Mas nós precisamos ter bom senso. Não é? Uma boa dose de bom senso vale a pena. Vamos para frente? Vamos sair aí do átrio e vamos para o lugar santo. O lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição. Ela ficava à direita, feita de acácia, de novo, acácia, revestido de ouro. Todos os sábados, os sacerdotes punham 12 pães asmos, ou seja, sem fermento, sobre a mesa, e retiravam-se os pães envelhecidos, que os sacerdotes comiam no lugar santo, tipo legal de Cristo,
que é o nosso pão da vida. Jesus, mais tarde, quando veio, ele disse: eu sou o pão da vida. O sacerdote deveria fazer esse ritual. Os pães não poderiam ficar envelhecidos. Tinha que ser pães novos. E tinha que ser fermento. Porque em muitos lugares na Bíblia o fermento representa o pecado. Então tinha que ser fermento, tinha que ser novos. Sem fermento. Significava, ou pode significar, o terceiro passo para aproximar-se de Deus. Pães da proposição significa literalmente pães do rosto. Em algumas versões a Bíblia traduz por pão da presença, pois o pão era colocado continuamente na presença de Deus. Os 12 pães colocados na mesa representavam oferta de gratidão a Deus por parte das 12 tribos. Mais fotografia ali, na mesa da proposição, olha lá, a mesa da proposição, e os pães lá, 12, 6 de cada lado. Olha que mesa bonita. Esses pães, então, eram colocados ali na presença de Deus e representavam oferta de gratidão por parte das 12 tribos. O pão era, ao mesmo tempo, dádiva de Deus e fruto dos esforços humanos. Olha que coisa maravilhosa. É dádiva de Deus, mas também significava ali o esforço do homem, que ele tinha que fazer aquele pão, ele tinha que trocar o pão. Por isso o povo reconhecia que havia recebido o seu sustento de Deus e, ao mesmo tempo, consagrava a Deus o fruto do seu trabalho. Portanto, a mesa dos pães da proposição, ela significa, ou ela lembra, ela é tipo de Cristo, e ela também ensina sobre mordomia dos bens materiais. Que coisa tremenda, hein, gente? Confiança de que Deus proverá as minhas necessidades. Quando eu me aproximo de Deus, levado pelo Espírito Santo, eu preciso me purificar da falta de fé e da incredulidade. Passo pela pia e me lavo da incredulidade. Confesso a Deus a minha falta de confiança de que Ele vai prover. Esse foi o pecado que mais despertou a ira de Deus, a incredulidade. E agora, Moisés, você nos trouxe do Egito para morrer de fome aqui. E Deus então se manifestou provendo as necessidades do povo. Isso irritou, despertou a ira de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus com falta de fé, Ele fica irado conosco. Coisa tremenda, hein, gente? O quarto passo para aproximar-se de Deus é representado pelo castiçal de ouro, que simboliza o povo de Deus, que simboliza Israel. Israel deveria ser, então, assim como a igreja mais tarde, a luz dos gentios. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Jesus disse. O povo de Deus, o povo de Israel, a igreja, deveria dar testemunho ao mundo por meio de uma vida santa e por meio da mensagem proclamada do Senhor. O apóstolo João utiliza a figura do castiçal quando ele fala da igreja no Apocalipse. O castiçal, então, ele prefigura a igreja de Cristo. O castiçal tinha um tronco que unia as duas partes do castiçal. Tem um castiçal aí, vê se você acha, Carlos, o castiçal ali, bacana. Aquele tronco no meio que une o castiçal simboliza Jesus. Ele está no meio da sua igreja, como diz o Apocalipse. Coisa tremenda, né? Gente, a Bíblia é maravilhosa, né? Você vê isso lá no Velho Testamento. E João, lá no Apocalipse, fala que a igreja
é simbolizada pelo castiçal e que Deus está no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Assim como o tronco do castiçal uniu 7 braços e as suas lâmpadas, assim também Jesus Cristo está no meio das suas igrejas e as une. Embora as igrejas locais sejam muitas, constitui uma só igreja em Cristo. Também Jesus disse aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo. Amém? Vamos para o próximo passo. O altar do incenso. Diante do lugar santo estava o altar do incenso. A semelhança dos outros móveis da tenda, ele também era feito de acácia e revestido de ouro. Veja que a madeira usada aí é sempre acácia. Todas as manhãs e todas as tardes, quando preparavam as lâmpadas, os sacerdotes queimavam sobre o altar o incenso, utilizando-se do fogo tirado do altar do holocausto, tipo legal de Cristo, que é o nosso intercessor. Então, o outro móvel que vinha após o castiçal era o altar do incenso. O altar do incenso, ele era também um tipo de aproximação de Deus. O altar do incenso ensina-nos uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus, já que o incenso, conforme Apocalipse, conforme o Salmo 142 e Lucas 1:10, simboliza a oração, louvor e intercessão do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo. Assim como o perfume do fumo que o incenso desprendia subia ao céu, os louvores, as orações, ou as rogativas e as intercessões sobem ao Senhor como cheiro agradável. 2 vezes por dia acendia-se o incenso sobre o altar e provavelmente ardia o dia todo. Isso ensina que os filhos de Deus devem estar em constante oração e em constante louvor. Acendia-se o incenso com o fogo do altar. Não podia-se acender o incenso com outro fogo, a não ser com o fogo do altar, Júlio. Deus não aceita fogo estranho. A motivação ou o fogo tinha que vir do sacrifício de Cristo. Olha que coisa tremenda. A oração que Deus aceita é a oração que se relaciona com o perdão ou com a expiação do pecado e com a consagração. Presta atenção que isso aqui é tremendo, gente. A lição. A oração que sobe a Deus é a oração que é acompanhada do fogo do altar do sacrifício, ou é por meio de Jesus, e vem acompanhada de vida, de consagração. Coisa em Belosi. Dá para a gente chorar nisso aqui. Olha a perfeição que Deus faz as coisas. A oração que Deus agrada, primeiro, ela vem de um coração transformado por Jesus. Primeira coisa, o coração rendido a Jesus. Passou pelo altar. O coração que passou pelo altar. Que recebeu a Jesus como seu único suficiente Salvador. Essa é a oração que Deus dá. A segunda é que vem acompanhada de consagração, de vida. Essa é a oração que Deus aceitava. Esse é o louvor que Deus aceitava. Louvor que vem por meio de Jesus e que vem acompanhado pela minha vida. O que é acompanhado pela vida? Acompanhada com o desejo sincero de servir a Deus, de ser transformado por Deus. Pois não, Vilma? Foi. Deus matou. Nadab e Abiú. Exatamente, né? Pegaram fogo de outro lugar, que não era o fogo do altar. E aí Deus, eles morreram, os dois morreram.
por desobediência. Aliás, Nadab e Abiú deram muito trabalho para o seu pai. Eles faziam outras coisas erradas, mas uma delas, e a principal, talvez seja essa. Também se destaca aqui nesse móvel a importância do fogo que consumia o incenso. Se o incenso não ardia, não havia cheiro agradável. Igualmente, o crente necessita do fogo do Espírito Santo para que faça arder o incenso da devoção. Ou seja, devoção sem o fogo do Espírito é sentimentalismo, é religião apenas. Então, a minha vida de oração, a minha vida de louvor, a minha consagração, eles são alimentados por quem? Pelo fogo do... Eles não vêm pelo meu desejo próprio. Ei, Cássio, essa é boa. Nós oferecemos e fazemos para Deus o que fazemos, porque somos movidos pelo Espírito Santo. Não parte de nós. E se não parte do Espírito, Ele não aceita. Que coisa tremenda, hein, gente? O fogo do Espírito é que nos alimenta. Muito bem, meus queridos, vamos terminar? Lugar Santíssimo. O lugar santíssimo era a terceira e última parte. Aqui você encontrava no lugar santíssimo a arca do concerto. O lugar santíssimo era diferente dos templos pagãos, porque não tinha nada que representasse a Deus. Continha um único móvel, a arca do concerto, que era o objeto que tornou-se mais sagrado. Então, naturalmente, era para se pensar que no lugar santo, santíssimo, onde Deus se manifestava, deveria ter um móvel que representasse Deus. Só que Deus não permitiu isso, que se fizesse nada que o representasse. O homem deveria resistir à tentação. Então você imagine a sequência de ideias, né? Não tinha o altar dos holocaustos, que era o primeiro passo, que tinha um significado, não tinha a pia, que tinha outro. Então a tendência era achar que o último ponto encontraria, o último passo e o último lugar encontraria um móvel que representasse a Deus, porque afinal de contas ele era o objetivo desde o começo. Só que Deus falou, não, nada que me represente, feito por mãos humanas. O que tinha ali era o altar a arca do concerto. A arca tinha 1,15 por 70 centímetros, 0,70. Construída de novo de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. Sobre a coberta da arca tinham 2 querubins, seres angelicais, um diante do outro. Fito de ouro que com suas asas cobriam o local conhecido como propiciatório. Aí Deus manifestava a sua glória. A arca continha as 2 tábuas da lei, um vaso com o maná, e mais tarde incluiu-se a vara de Arão. Todos esses objetos lembravam o pacto que Deus fez com o povo e o seu amor pelo povo. Porque todos esses objetos, valeu ali, o cara está mostrando mais uma figura. Estão vendo que as asas dos anjos estão cobrindo o propiciatório, que era o lugar onde Deus se manifestava. Essa arca faz parte da história do povo, porque à medida que o povo vai andando, o tabernáculo vai andando, houve um momento em que desfez-se os tabernáculos, mas a arca continuou sendo sinal da presença de Deus. O que tinha dentro da arca? Coisas que lembravam a provisão de Deus, o amor de Deus e o cuidado de Deus. O povo não podia esquecer disso. As tábuas da lei
simbolizavam a santidade de Deus e o pecado do homem. Também lembrava aos hebreus que não se podia adorar a Deus em verdade sem se dispor a cumprir a sua vontade revelada. Olha que coisa tremenda. Por isso que nós, presbiterianos, não fazemos nada sem Bíblia, gente. A base está aqui, ó. Não é só presbiteriano, não, né? As igrejas sérias. Ah, eu quero servir a Deus. Não é de qualquer jeito, não. Você vê lá na Bíblia como que Deus quer ser adorado. A Bíblia é a nossa fonte de referência. Não tem meio, outra maneira de você adorar a Deus sem conhecer a Bíblia. Por isso a lei, as tábuas da lei estavam lá, para lembrar o povo disso. Dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. A vida de consagração não é só devoção, não é só oração, é também estudo da palavra, conhecimento da vontade de Deus. É a conjugação dessas coisas. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, lembra dessa figura do véu que a gente canta nas nossas músicas e também vê a menção, encontra a menção dele quando Cristo morreu e ressuscitou, que fala que o véu do templo se rasgou. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo excluía todos os homens, com exceção do sumo sacerdote, que acentuava que Deus é inacessível ao homem pecador, somente por via de um mediador nomeado por Deus e do sacrifício do inocente podia o homem aproximar-se de Deus. Finalmente, essa era a grande lição. Eu não posso me achegar a Deus diretamente. Tem um véu que me separa e quem entra lá é só o sumo sacerdote. Mais tarde, a lição era, só Jesus pode te levar a Deus. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Todas essas coisas, como nós já acentuamos aqui, servem e se aplicam à nossa vida hoje. Onde Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez para sempre, com o seu próprio sangue, para fazer propiciação pelos nossos pecados e expiá-los. É interessante notar a relação que existe entre o propiciatório e as palavras do apóstolo quando ele se refere a Cristo, quando diz o qual Deus propôs para propiciação pela obra de Cristo no Calvário. O véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, conforme Mateus 27:51. Isto significa que agora todos os crentes têm acesso à presença de Deus. Eu expliquei aí o que significa propiciação e expiar e propiciar, ou propiciação e expiação. A ideia central do tabernáculo era que Deus habitava entre o seu povo. Sua plena realização encontrava-se na encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente fez tabernáculo entre nós, conforme João 1,14. Daí que se chama Emanuel, Deus conosco. Em nossos dias a presença de Deus se manifesta na igreja por meio do Espírito Santo que habita em todos os crentes. Amém. Deus abençoe essa palavra, gente. Perguntas? Olha que figura bonita. O véu é aquele, o segundo ali, gente, é o véu. Ó. A mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Estão vendo? E a última parte, o lugar santíssimo, onde tem a arca do concerto, a arca da aliança. Pode deixar um pouquinho essa figura, Carlos, só para o pessoal ver. Pois não, perguntas aqui. O Cássio quer perguntar. É para variar, né, irmão? À vontade. Não, a curiosidade aqui em relação ao véu que rasgou, isso foi descrito no Novo Testamento, mas foi testemunhal, né? Ou seja,
o povo daquela época, os apóstolos, chegaram a presenciar literalmente o véu sendo rasgado. O texto não fala lá disto. A gente deduz que houve uma ação sobrenatural no templo em relação a isso. A gente deduz, porque o texto lá não diz isso, claro, que houve uma ação testemunhal disso. É deduzido que houve uma ação sobrenatural no templo, que o véu se rasgou. Assim como a ressurreição de Cristo foi acompanhada de sinais extraordinários, inclusive da natureza. Mas no tempo de Cristo ainda existia Sim. O tempo de Cristo, nos dias de Cristo, já havia um grande desvirtuamento do Velho Testamento, nos dias de Cristo. Por isso você encontra o judaísmo como uma das religiões mais fortes. O que era o judaísmo? Era uma distorção do Velho Testamento, nos dias de Jesus. Por isso você encontra a figura dos escribas e dos fariseus. O fariseu era alguém que acreditava na força dos 10 mandamentos, mas ele distorceu, porque ele acreditava que os 10 mandamentos, ou cumprindo os 10 mandamentos, ele alcançava o favor de Deus. Como ele queria se destacar dos outros, ele, além dos 10, ele acrescentou mais um punhado. Entendeu? E com isso criou-se uma hierarquia dentro da religião, de forma que o fariseu, ele se arrogava como aquele que era capaz de cumprir os 10 mandamentos e tantos outros que os publicanos e pecadores não conseguiam. Tudo isso baseado no Velho Testamento. Aí Jesus mostrou para eles que, olha, vocês não entenderam nada do Velho Testamento. Jesus vem assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus interpreta e corrige a distorção que havia nos seus dias do Velho Testamento. Falar assim, Jesus jogou fora o Velho Testamento e não cumpriu nada. Errado. Jesus cumpriu o Velho Testamento e abriu, de certa forma, o entendimento do Velho Testamento. Quer dizer, ele em nenhum momento, ele disse para os fariseus, vocês estão errados em aceitar o Velho Testamento. Não, ele não disse. Não, vocês interpretaram errado o Velho Testamento. O problema não é que vocês aceitaram o Velho, é que vocês interpretaram errado. Eu também vim para cumprir o Velho Testamento. Estou cumprindo o Velho Testamento. Vocês entenderam errado. Como Jesus fez isso, Jesus mexeu na estrutura do judaísmo. E aí eles ficaram indignados, porque Jesus como que puxou o tapete deles. Jesus desmascarou eles. Enquanto eles se achavam os caras, Jesus falou, vocês são um sepulcro caiado, porque vocês não seguem nada dos mandamentos. É tudo falsidade, não tem verdadeira. Vocês não estão querendo Deus, vocês estão querendo poder. Porque Jesus enxergava o coração, E aí eles ficaram loucos da vida. Então, os dias de Jesus havia uma distorção do Velho Testamento, que é o judaísmo, que até hoje acontece isso. O judaísmo, ele modernizou um pouquinho, mas até hoje é assim. Você vai lá em Israel, que você vê que há toda uma estrutura em cima do judaísmo. E aí existe hoje o judaísmo conservador, que é aquele que tenta conservar ao máximo a história, e o judaísmo mais moderno. É a coisa mais incrível, gente. Vocês veem isso na televisão, a gente vê isso na televisão, mas quando a gente vê pessoalmente, a gente assusta. Eu entrei no elevador junto com o Jaqueline, com o judeu, todo vestido de preto, de chapéu, e com a costeleta assim, ó. Como é que chama? Não, é em São Paulo, mas a gente quase não vê muito isso em São Paulo. Como é que chama aquelas costeletas? Eu esqueci o nome. Filactérios, parece. Esqueci o nome. Mas eles não conversam com a gente, não, porque eles só conversam com o judeu. Nós somos impuros para eles. Então você vê uma sombra do Velho Testamento lá também. É incrível.